Tiago Oliveira, e será instrumento nas tuas mãos para a edificação do teu povo. Enche o pastor Oliveira da tua unção do teu Espírito, e que ele possa ousadamente falar para nós da mensagem do teu Evangelho. Que ele não seja tímido, nem envergonhado, mas como o apóstolo Paulo, não se envergonhando do Evangelho, possa anunciar para nós as verdades eternas da salvação de Jesus. Amém. Abençoa o teu servo. Usa ele como instrumento poderoso para a edificação, para o consolo, para o confronto e para a salvação de pessoas aqui nessa terra. É a nossa oração. Em Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, amados irmãos. É uma grande alegria estar aqui. Trago as saudações da Primeira Igreja Batista de Lisboa. E devem saber que nós oramos regularmente por vocês enquanto igreja, individualmente, mas também publicamente. Seja nos nossos cultos, seja nos estudos bíblicos, no tempo em que passamos em oração, oramos regularmente por vós. Eu fico alegre com o vosso agradecimento, porque essa é uma resposta apropriada, é uma resposta cristã, porque reconhecemos que aquilo que nós recebemos é um dom de Deus. Mas saibam da nossa parte que nós não vemos o apoio que damos como uma obrigação, mas também não vemos simplesmente como um dever, é um privilégio nosso. Deus não precisa das nossas ofertas, Deus não precisa da nossa ajuda, Deus dá-nos o privilégio de participar na sua obra. Portanto, o privilégio é todo nosso. O privilégio é grande, porque venho aqui como testemunha do que Deus está a fazer e de que Ele nos dá o privilégio de poder participar. E por isso, recebam também o nosso agradecimento. Nós estamos muito alegres de poder ser vossos parceiros. E contem com as nossas orações, contem com o nosso apoio. As pessoas não mudam, apenas se tornam mais do que aquilo que sempre foram. Já ouviram esta expressão? As pessoas não mudam, apenas se tornam mais do que sempre foram. Apesar das promessas de mudança, das resoluções de ano novo, até do lamento das consequências das nossas maiores fraquezas, como quem chora sobre leite derramado, a experiência prova exatamente isto mesmo. As pessoas não mudam, apenas se tornam mais do que sempre foram. Sabem, as circunstâncias podem moldar alguém, mas a pessoa na verdade não muda porque a pessoa é o que é. Sabem, este cinismo vem da nossa experiência. As pessoas prometem, mas não cumprem, porque é mais forte do que elas mesmas. O mentiroso mente. O adúltero adultera. O violento agride. O jogador aposta. O cobiçoso rouba. Como no famoso provérbio bíblico, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojador de lama. A Bíblia ensina-nos exatamente isto, que todos nós agimos de acordo com a nossa natureza. A Bíblia concorda com esta visão pessimista acerca do ser humano. É por isso que nós lemos no Salmo 14, versículos 2 e 3. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não lemos nós, antes de confessar os nossos pecados no Salmo 51, que fomos já concebidos em pecado? A Bíblia concorda, por isso, com esta natureza e esta visão pessimista acerca do ser humano. Mas felizmente e graças a Deus, a diferença é que a Bíblia não fica apenas por esta visão pessimista, acrescenta algo mais. Ouçam as palavras do Senhor Jesus, quando nós lemos em Lucas, capítulo 18, versículo 27. Mas ele, falando sobre Jesus, mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. O cristão
não acredita que as pessoas possam mudar, porque as pessoas não mudam. As pessoas agem de acordo com aquilo que são, com a sua natureza. Mas a Bíblia ensina que quando Deus intervém, tudo muda. Deus pode e deu-nos uma nova vida. Deus tornou-nos novas pessoas com uma nova natureza. A Bíblia ensina-nos que Deus fez em nós aquilo que nós não poderíamos fazer por nós próprios. É por isso que os cristãos oram repetidamente. É por isso que os cristãos se juntam, como estamos a fazer hoje, para louvar a Deus. Louvamos no dia do Senhor, porque é o dia em que o Senhor Jesus ressuscitou, em que Deus cumpriu aquilo que nós não podíamos cumprir por nós próprios. Entendem? É por isso que nós louvamos a Deus, não nos louvamos a nós próprios. É por isso que todos os hinos são focados em Deus, não são focados em nós próprios. Porque reconhecemos que aquilo que nós somos, nós devemos a Deus. E é por isso que eu vos convido a abrirem as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Vamos ler os versículos 1 a 10. Nesta manhã vamos seguir os versículos 1 a 7. E depois, à noite, os versículos 8 a 10. Mas vamos ler. Capítulo 2, versículos 1 a 10. Efésios, capítulo 2, versículos 1 a 10. Antes de lermos a palavra de Deus, vamos ainda mais uma vez orar. Pai do céu, esta é a Tua palavra. E da mesma forma como estes homens foram levados pelo Espírito Santo e inspirados para escrevê-la, nós pedimos que agora o mesmo Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes e os nossos corações para a entender e para a guardar e para a aplicar. É isto que nós pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Diz-nos assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10. E vós, estando mortos em vossas ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O texto que nós acabamos de ler é a continuação de uma oração de Paulo. Vejam os versículos 15 a 23 do capítulo 1. Lembrem-se que o texto original não tinha capítulos, não tinha versículos. Eles foram acrescentados. São muito úteis, porque assim é mais fácil chegarmos e estarmos e seguirmos onde estamos. Mas lembrem-se que não havia esta divisão. Portanto, logo a seguir a orar, Paulo escreve estas palavras. Paulo orou pelos Efésios e pediu que eles pudessem crescer no conhecimento de Deus. Vejam o versículo 17 do capítulo 1. Ele deseja, versículo 18, que eles possam crescer no conhecimento da esperança e da herança que têm em Cristo. Versículo 19. Mas Paulo também pede que eles possam crescer no conhecimento do poder de Deus que age nas suas vidas. E depois, nos versículos 20 a 23, Paulo lembra que a manifestação do poder de Deus foi feita em primeiro lugar na pessoa do Senhor Jesus. Mas que esse poder que agiu no Senhor Jesus, que o ressuscitou de entre os mortos, agiu também neles. E é exatamente o que ele está a falar agora. Nos versículos 1 a 7 que nós acabamos de ler do capítulo 2, são a aplicação deste conhecimento acerca do poder de Deus na vida
daqueles cristãos. Deus manifestou o seu poder em Jesus, manifesta também o seu poder em nós. O mesmo poder que ressuscitou Jesus é o mesmo poder que nos deu uma nova vida. E por isso os versículos 1 a 7 são uma lembrança para aqueles cristãos, são uma lembrança para nós, os que queremos, do poder de Deus nas nossas vidas. Vejam como nos versículos 1 a 3 Paulo expõe o nosso problema, nos versículos 4 a 7 a única solução. São os dois pontos do sermão desta manhã. Versículos 1 a 3, o nosso problema. Versículos 4 a 7, a única solução. O versículo 1 começa com estas palavras. E vós. Os versículos 1 a 3 descrevem quem os cristãos em Éfeso eram sem Deus, quem nós éramos sem Deus. Estes 3 versículos são uma sóbria, são uma crua lembrança da nossa verdadeira natureza sem Deus. A verdade nua e crua é esta: sem Deus nós estávamos mortos, escravizados e condenados. Mortos, escravizados e condenados. Vejam como é isto, exatamente isto que o texto diz. Vejam o versículo 1. E vós, estando mortos em vossas ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes. Paulo lembra os efésios que antes do poder de Deus ter agido nas suas vidas, eles estavam mortos. Antes de eles andarem, eles estavam mortos. E eu bem sei que a ideia dos zombies passou a ser algo dos filmes e das séries. Mas antes de ser uma invenção da literatura ou cinematográfica, era da Bíblia. Porque obviamente não está a falar de pessoas que fisicamente estavam mortas, mas de pessoas que, apesar de fisicamente estarem vivas, elas estavam espiritualmente mortas. A Bíblia relata-nos como Deus nos criou à sua imagem para vivermos em perfeito e um harmonioso relacionamento com Ele e para a sua glória. O pecado não é mais do que deixarmos de viver para a razão pela qual nós fomos criados. Todos nós falhamos o alvo para o qual nós fomos criados, e o resultado é exatamente este, é morte espiritual. Estávamos separados do Deus que nos criou. Estávamos alienados de Deus, mas também alienados uns dos outros, com as consequências que são visíveis ainda hoje. Nós vivemos estas consequências do pecado nas nossas vidas. Relacionamentos quebrados, conflitos, divisões. A realidade crua da condição humana é esta, é morte espiritual. E todos precisam de ser confrontados com o facto de que antes de Deus agir na nossa vida nós estávamos mortos espiritualmente por causa dos nossos pecados, pela forma como nós escolhemos viver. Nós estávamos mortos espiritualmente porque escolhemos viver as nossas vidas alienadas de Deus, que é o único que pode dar vida. A outra imagem que Paulo usa para descrever a condição humana é a de escravidão. Vejam a segunda parte do versículo 2 e o início do versículo 3. Porque diz, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Eles estavam mortos espiritualmente, mas também viviam dominados, viviam escravizados. Aqui o texto diz que eles viviam escravizados debaixo do poder do mundo, debaixo do poder de Satanás, debaixo do poder dos seus próprios desejos. Aqui a palavra segundo, nas nossas traduções, deve ser entendida debaixo do poder de. Por muito que o ser humano goste de pensar que é independente, senhor da sua vida, a realidade é esta: ou estamos debaixo do poder de Deus, ou estamos debaixo do poder de alguém. Ou estamos debaixo do poder do bom Deus, ou estamos escravizados sobre o poder de um outro. Vejam, ele fala sobre o segundo curso deste mundo. Pode ser que tu mesmo aqui ainda hoje vivas dominado pela sociedade, pela cultura à tua volta. Notem esta ironia moderna. Por muito que as pessoas digam que são autónomas, que pensam pela sua própria cabeça, de que são elas que definem a sua identidade, a sua individualidade, já repararam que as pessoas não passam de uma imagem do que as rodeia? Na sua ânsia de serem livres das amarras da cultura dos seus pais, nem sequer se apercebem que essa sua ânsia, ela mesma não passa de um reflexo da cultura da sua própria geração.
no desejo de serem livres, são dominados por uma ansiedade criada pela sua própria loucura do desejo de serem aceites. Este texto também nos diz, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E talvez esta seja a área que a nossa cultura tem feito tanto para anular. E digo isto, obviamente, ainda mais como europeu. A realidade em que eu vivo na Europa. É preciso lembrar que a nossa vida e a realidade em que nós vivemos não se resume ao material, ao que nós conseguimos ver com os nossos olhos. A Bíblia ensina que existem seres espirituais que nós não conseguimos ver com os nossos olhos, mas que são reais e que afetam a vida deste mundo. Neste caso, são seres que se opõem ao reino de Deus e exercem a sua influência nas pessoas, de maneira que as mantém escravizadas na sua rebelião. E a negação desta realidade é talvez a maior prova do seu sucesso. Porque agem como se não existissem, agem e exercem a sua influência e as pessoas muitas vezes vivem alienadas delas. Mas notem como, na segunda parte da carta, quando Paulo começa a aplicar estas verdades à vida daqueles irmãos, notem o que ele diz no capítulo 6. Em Efésios 6, versículos 1 e 12, vejam como ele aplica. Ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E depois acrescenta isto: porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, contra as coisas que nós conseguimos ver, contra outros, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós precisamos reconhecer que as pessoas continuam a viver escravizadas destes poderes. Mas também escravizadas, vejam o texto, que nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Queridos irmãos, o pecado é a desumanização da pessoa. A descrição real que Paulo faz da condição humana sem Deus não é mais do que a descrição de um animal irracional. Já pensaram nisto? Vejam o versículo 3. Mais uma vez, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Quem anda de acordo com os seus instintos são os animais. As pessoas celebram a liberdade de fazerem a vontade dos seus desejos sem constrangimentos de uma moral retrógrada, quando esse é um dos aspectos mais importantes que distingue o ser humano dos outros animais. Notem, as pessoas estão escravizadas aos seus desejos imorais. Perdem o autocontrole, perdem o discernimento moral. Isto não é mais que ser um animal irracional. As pessoas vivem dominadas por estes desejos. Esta é a condição humana sem Deus. Mortos e escravizados. Mas também condenados. Vejam o final do versículo 3. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Sabem, na cultura americana existe uma expressão usada para um condenado à morte, que está a caminhar da sua cela para o lugar da sua execução. É dead man walking. Um morto a andar. Antes do que Deus fez na sua vida, os cristãos de Éfeso estavam mortos espiritualmente, estavam escravizados ao mundo à sua volta, ao poder de Satanás, aos seus próprios desejos, e a consequência disso mesmo era condenação eterna. A justa condenação de Deus já estava sobre eles. A expressão que Paulo usa aqui é filhos da ira. A ira de Deus contra o seu pecado e a sua rebelião era justa, era adequada, era proporcional. Porque foram eles que escolheram viver sem Deus. Foram eles que decidiram rebelar-se contra o Deus da vida, o Deus que os criou. E Paulo afirma que esta é a condição de todas as pessoas sem Deus. Vejam o versículo 2, mais uma vez. Não esqueçam isto, queridos irmãos, que é tão importante nós não esquecermos. Ele diz, versículo 2, em que noutro tempo andastes. Eram eles, não eram apenas outros. Vejam o versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos como os outros também. Esta é a condição universal, sem exceções. Como a Bíblia ensina num outro lugar, Romanos 3, 10 e 11. Não existe um justo, nenhum sequer.
Não há quem entenda. Não há ninguém que busque Deus. Isto significa que os cristãos em Éfeso não eram diferentes das outras pessoas. Queridos irmãos, nunca esqueçam isto. A diferença entre um cristão e um não cristão não se encontra em nós mesmos. Encontra-se em Deus e no que Ele fez. Finalmente, o quadro que Paulo apresenta tem uma implicação brutal, que é eles estão mortos, e isso significa que não têm qualquer capacidade de inverter a sua situação. Este é o quadro negro do pecado. Na descrição que Paulo faz não existe nada que eles possam fazer por ele mesmo, porque um morto não age, um escravo não tem poder para libertar-se a si mesmo, a condenação pela culpa do pecado é justa e é apropriada. Por isso mesmo, se existe uma solução para o estado da condição humana, ela tem de vir de fora de nós mesmos, não de dentro. A nossa morte espiritual não pode ser resolvida por algo em nós. Notem como isto é exatamente a inversão do que a cultura nos tenta dizer todos os dias. Eu acredito em ti. Olha para ti mesmo. Não, a Bíblia diz que se olhares para ti mesmo, o que vais encontrar não vai ser belo. E não tens em ti a capacidade de reverter essa situação. É por isso que, graças a Deus, existe um ponto 2 nesta pregação, que é a nossa solução. Vejam como começa o versículo 4, é extremamente importante. Começa com as palavras, mas Deus. Estas são as boas notícias do Evangelho. Deus agiu no meio da nossa condição de desespero, quando não havia nada que nós pudéssemos fazer por nós próprios, na nossa morte espiritual, na nossa escravidão, na nossa justa condenação. Nós ouvimos as palavras, mas Deus. Notem este contraste, o contraste principal. Notem o que eu estou a afirmar aqui. Principal desta passagem não é entre o que eles eram e o que eles são. O contraste primeiro e principal é entre eles e Deus. Entre a natureza humana e a natureza divina. Entre o que eles faziam e o que Deus fez. Mais uma vez, a Bíblia não faz diferença entre pessoas boas e pessoas más. A diferença entre um cristão e um não cristão não é a diferença entre más pessoas e boas pessoas, porque a Bíblia ensina que todos nós estávamos na mesma situação. Mortos, escravizados, condenados, mas Deus. Essa é a diferença. Quando Deus intervém é quando as coisas mudam. A razão pela qual nós somos o que somos, a razão da nossa salvação, a razão da nossa esperança é quem? É o quê? É Deus. Meus queridos irmãos, não coloquem a segurança da vossa salvação em alguma coisa que está em vocês. A esperança da vossa salvação não está na vossa fé. A esperança da vossa salvação não está numa oração que fizeram. A esperança da vossa salvação não está no vosso batismo. Por muito importantes que estas coisas sejam, a esperança da nossa salvação está em Deus e no que Ele fez em Jesus. Jesus é o nosso Salvador. Certo? É por isso que a nossa fé pode variar, mas a nossa segurança permanece real, porque a nossa segurança está em Jesus. Não está nas nossas emoções variáveis. Não está na nossa fraqueza. Não está nos nossos sentimentos ou nas nossas emoções. Não está na nossa capacidade. Está em Deus. Notem como os versículos 3 a 6 são acerca de Deus. São acerca de quem Deus é. Estão acerca do que Deus fez. São acerca do seu caráter. São acerca das suas obras. Vejam o versículo 4. O que é que nos diz acerca do caráter de Deus? Diz que Ele é rico em misericórdia. Diz que foi por causa do amor com que nos amou. Veem como o foco é Deus? O foco é o seu caráter, a sua misericórdia, o seu amor. Essa é a nossa segurança. Vejam que depois diz o que Deus fez. Versículos 5 e 6. Ele deu-nos vida. Ele ressuscitou-nos. Ele fez-nos assentar. E vejam quem é a figura central, quem é a personagem central de toda esta história. Quando Deus age, Ele deu-nos vida com Cristo. Ele ressuscitou-nos com Ele. Ele fez-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
Ele é a personagem principal. De uma forma simples, nós podemos dizer que os versículos 4 a 6 nos revelam quem Deus é, o que Deus fez e como é que Deus fez. Ensina-nos que Deus é misericordioso e amoroso. Isto significa que Ele não nos pagou de acordo com o que nós merecíamos, não nos pagou de acordo com o que nós vemos, nos versículos 1 a 3. A sua ira e a sua condenação eram justas, mas Deus não nos pagou de acordo com a nossa culpa. O caráter de Deus é perfeito. Ele age de acordo com o seu caráter perfeito. Deus não nos abandonou aos nossos pecados, mas na sua misericórdia e amor Ele salvou-nos. Mas notem como Deus nos salvou sem comprometer o seu caráter também santo e justo. Esta é uma das maiores maravilhas da nossa fé. Como nós sabemos bem de cor, o versículo talvez mais conhecido de toda a Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê... Que coisa bela, queridos irmãos. Entendem? Depois de exaltar quem Deus é, misericordioso e amoroso, depois de nos lembrar o caráter perfeito do nosso Deus, Deus lembra-os do que Deus fez. Deus deu-lhes uma nova vida. Deus ressuscitou-os. Deus fê-los assentar nos lugares celestiais, não porque eles mereciam, mas por causa do Senhor Jesus, do que Ele fez no Senhor Jesus. Jesus morreu para pagar o preço da culpa dos nossos pecados. Queridos irmãos, não esqueçam isto. Não falemos apenas do amor de Deus sem dizer o que isso significa. Não falemos do amor e da sua misericórdia sem lembrar que Deus é ao mesmo tempo santo e justo. A nossa culpa precisava de ser paga. Deus não podia, na sua justiça, simplesmente fazer de conta que não tínhamos pecado. A culpa do pecado precisava de ser removida e isto só foi possível porque Jesus pagou a nossa culpa em nosso lugar. Queridos irmãos, a justiça de Deus é essencial para a nossa fé. Imaginem esta imagem. Imaginem que alguém matou uma outra pessoa. Imaginem que esta pessoa, este homicida, se apresenta perante o juiz. E o juiz, depois de ouvir todas as testemunhas, sabe que aquele homem é um homicida. Ele é culpado, ele confessa a sua culpa é evidente, e o juiz diz, mas eu sou muito amoroso e misericordioso. Podes ir em paz. Isto é justiça? Os irmãos celebrariam este tipo de justiça? Como é que Deus poderia ser justo e deixar-nos simplesmente ir, sem que o preço da nossa culpa fosse pago? Esta é a maravilha, queridos irmãos. É que Deus consegue ser ao mesmo tempo, como a Bíblia ensina em Romanos, justo e justificador. Como é que isso é possível? Como é que o nosso Deus consegue ser ao mesmo tempo justo e santo e ao mesmo tempo poder declarar-nos justos, poder perdoar os nossos pecados sem colocar em causa a sua justiça? Sabem como é que isso foi possível, queridos irmãos? Isso foi possível porque Ele enviou o seu Filho. Isso foi possível porque o seu Filho, que era Deus eterno com Ele, se fez homem como tu e eu. Se fez um ser humano. Porque Ele se entregou para pagar a nossa culpa. É dessa forma que Deus manifesta o seu amor para connosco. Que Ele enviou o seu Filho quando nós ainda estávamos mortos nos nossos pecados. Porque Ele não apenas morreu por nós. Porque Ele morreu no nosso lugar. A nossa culpa estava sobre Ele. As boas notícias é que Jesus não ficou morto. No poder de Deus, Ele ressuscitou ao terceiro dia. E esse poder é o poder que nos deu uma nova vida. E que nos dá uma nova vida em união com Ele. Oh, meu amigo, se estás aqui e ainda não conheces este Jesus, hoje é dia. Hoje é dia de reconheceres a tua rebelião e o teu pecado, de confessares o teu pecado e saberes
que Deus, se confessares o teu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar o teu pecado. É por isso que a Bíblia tem uma ênfase tão grande no pecado, porque também apresenta a solução. Mas a solução não está em ti. Não está nas decisões que tu possas fazer. A solução está em vires a Deus e reconheceres o que Deus fez através de Jesus. Como uma videira e os seus ramos, também nós precisamos ser unidos a Cristo para recebermos a vida que Ele conquistou por nós. Jesus é a única solução para a condição humana, porque só nele há salvação. Foi Ele que pagou o preço dos nossos pecados. Foi apenas Ele que ressuscitou para nos dar uma nova vida. É por isso que todas as bênçãos de Deus são nos dadas em Cristo Jesus. Em união com o Senhor Jesus. Como Paulo já tinha dito, Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Todos aqueles que confessaram os seus pecados, que vieram a Deus, arrependidos e em fé, Ele os recebeu e os uniu a Cristo. E em união com Ele nós recebemos o que é dele. Mas notem como nos diz algo mais. Diz-nos, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo já tinha dito nos versículos 20 e 21 do capítulo 1 que o Senhor Jesus ascendeu aos céus e sentou-se à direita do Pai, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Jesus ressuscitou, Jesus ascendeu aos céus, Ele é Rei sobre todas as coisas. Isso ainda não é visível aos nossos olhos de forma completa, mas o facto de não ser visível não quer dizer que não é real. Vai haver um dia em que o Senhor Jesus vai voltar e isso vai ser claro para nós. Todo o joelho se vai dobrar. Mas essa realidade já é verdadeira hoje. O Senhor Jesus já é Rei. É por isso que nós temos esperança. Em união com Ele, também nós já recebemos desta autoridade e deste poder. Não são apenas uma esperança futura. A nossa salvação não é apenas um bilhete, um vale que nos dá acesso ao céu. Significa que Deus já nos deu uma nova vida e que o poder de Jesus está agora a trabalhar em nós através do Espírito Santo. Entendem? Essa autoridade tem uma consequência imediata hoje mesmo. Lembrem-se, quando o texto fala, diz nós estávamos mortos. Não que estamos mortos, nós estávamos mortos. Nós estávamos escravizados. Nós estávamos condenados. Mas agora Deus já nos deu uma nova vida. Deus já agiu em nós e continua a agir em nós. Reconheçam isto, queridos irmãos. Essa também tem sido a nossa experiência. Tal como Deus agiu na vida destes cristãos, Ele também agiu em nós. Também nós ainda lutamos contra a nossa velha natureza. Também ainda nós lutamos contra a tentação. Também ainda nós lutamos contra desejos maus. Também ainda nós lutamos contra a pressão e a tentação que nós recebemos da cultura à nossa volta. Mas as boas notícias são estas. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos e lhe deu autoridade sobre todas as coisas é o mesmo poder que nos deu uma nova vida e trabalha em nós. Acreditem nisto, queridos irmãos. Não acreditem na vossa fraqueza. Não acreditem no que não são capazes. Acreditem que assim como Deus vos deu uma nova vida, Ele é capaz de conquistar o poder do pecado nas vossas vidas hoje. É possível viver uma vida santa hoje. Não somos perfeitos. O próprio apóstolo Paulo dizia, não que eu tenha já alcançado. Mas o que é que ele dizia? Sento-me no sofá à espera que Deus regresse e a eternidade comece. É isso que o apóstolo Paulo diz? Não que eu tenha já alcançado, mas uma coisa faço. Eu prossigo para o alvo. Certo? Ele quer ser como o Senhor Jesus. E não era porque ele confiava em si mesmo, mas porque ele sabia do poder do Espírito Santo na sua vida. É exatamente esta aplicação que Paulo vai fazer no capítulo 6, do mesmo texto que nós lemos há pouco. Vejam agora o capítulo 6, os versículos 10 a 13. Quando diz assim, vejam, é exatamente esta aplicação que ele diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Vêem? Ele não está a dizer, eu acredito em vocês. Entendem? Olhem para dentro de vocês que vocês vão ter força. Não. Ele diz, retirem a vossa força de quem? A vossa força está em quem? Está no Senhor. Está na força do seu poder. Vejam o versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus. De onde vem a nossa força? Está no Senhor Jesus. Ele é a nossa proteção, Ele é a nossa força, porque nós lutamos contra forças que são mais poderosas que nós. Ou sou só eu, queridos irmãos, que ainda caio em tentação? Ou sou só eu que muitas vezes continuo a sentir que o pecado é mais forte que eu? Sou só eu? Não, nós ainda sentimos esse poder que é mais forte que nós. Mas a verdade é que o Senhor Jesus é mais forte do que aquilo que é mais forte que nós. A armadura de Deus não são mais do que os meios que Deus usa para podermos combater o pecado de forma eficaz. Já pensaram nisso, queridos irmãos? A armadura de Deus, em última instância, não é, em primeiro lugar, coisas que nós fazemos. Porque todas elas são ações. Eu não estou a dizer que é uma coisa passiva, é uma ação, mas é uma ação em que nos colocamos como debaixo da dependência de Deus. Sabem porquê, queridos irmãos? Porque diz assim o versículo 14 no capítulo 6. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. É a verdade de Deus. Vestidos com a couraça da justiça. A justiça que Deus nos deu. A justiça de Cristo, não a nossa. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. São as boas notícias do Senhor Jesus. Não é acerca de nós. Versículo 16, tomando sobretudo o escudo da confiança em nós próprios. Não, da fé. Da fé em quem? Quem é o objeto da nossa fé? É o Senhor Jesus. Diz ainda o versículo 17, tomai também o capacete da salvação. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não é a nossa palavra, não são as nossas opiniões, não é o nosso raciocínio. Entendem como esta armadura são tudo meios que nos colocam debaixo da dependência de Deus. Debaixo do poder de Deus. Que exercitam aquilo que é contraintuitivo na nossa velha natureza, que é a confiança em nós próprios. Meus irmãos, usemos dos meios que Deus nos dá para lutarmos contra o pecado, para vivermos a nova vida que temos em Cristo. A palavra de Deus, a oração, a igreja. A declaração de fé de New Hampshire, vocês subscrevem a declaração de New Hampshire. Vejam o capítulo 10 da vossa confissão de fé, que nos diz assim, acerca da santificação. Cremos que a santificação é o processo pelo qual, segundo a vontade de Deus, nós somos feitos. Vejam aqui a passiva. Nós somos feitos participantes da sua santidade. Que ela é uma obra progressiva. Ainda não somos perfeitos, certo? Mas ela é progressiva. Que é iniciada na regeneração, ou seja, na nova vida que Deus nos deu, e que é efetivada nos corações dos crentes pela presença e poder do Espírito Santo, o selador e consolador, no uso continuado dos meios decretados, especialmente a palavra de Deus, o autoexame, a abnegação, a vigilância e a oração. Entendem? São os meios de Deus, não os nossos. Finalmente vejam o versículo 7. Estamos agora de volta a Efésios 2. Notam essa conjunção aí, essa preposição? Diz assim, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Queridos irmãos, quando nós somos lembrados quem éramos sem Cristo e o que Deus fez para nos salvar, o que é que resta? Quando a história deste mundo chegar ao fim, quando o Senhor Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos, quando recebermos a herança que Ele nos prometeu, sabem o que é que vai ficar claro e evidente e manifesto?
é a graça e a bondade de Deus para connosco em Cristo Jesus. Ninguém no céu vai dizer: eu estou aqui porque fiz a escolha certa. Eu tenho direito aqui a entrar porque eu fiz uma oração. Eu mereço estar aqui porque eu consegui. Que disparate. Que absurdo. Quando a história deste mundo chegar ao fim, o que vai ficar manifesto é a graça e a bondade que Deus teve para connosco em Cristo Jesus. É esta graça e bondade que já são claras para nós os que cremos. Mais uma vez, é exatamente por isso que nós nos juntamos para louvar quem? Para louvar o nosso bom Deus. Romanos 11:36. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém? Vamos orar. Pai do céu, nós te agradecemos porque tu não nos abandonaste aos nossos pecados. Tu não nos pagaste da forma como nós merecíamos. A nossa culpa caiu sobre o teu Filho. E nós estamos gratos. Ó Pai, ajuda-nos a compreender de uma forma cada vez mais profunda estas verdades. Ajuda-nos também a procurarmos viver para a razão pela qual tu nos criaste, para a tua glória. Nós te amamos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.